Bem-vindo de volta ao nosso canal, onde exploramos antigas histórias bíblicas para descobrir as verdades profundas que ainda têm significado para nós hoje. Você já parou para pensar como uma única escolha pode mudar o rumo da história? Ou como a fé e a coragem podem influenciar o futuro de um povo inteiro? No vídeo de hoje, vamos conhecer a fascinante história de Rebeca, esposa de Isaque, uma mulher cujas escolhas corajosas e profunda confiança em Deus tiveram um papel essencial no cumprimento dos propósitos divinos. A sua história é marcada por fé, devoção, desafios e orientação divina. Começando com uma vida simples perto de um poço e chegando a se tornar a matriarca de uma grande linhagem, o caminho de Rebeca mostra como as promessas de Deus se realizam na vida daqueles que acreditam nele. Ainda assim, sua jornada não foi livre de obstáculos. Suas ações e as dificuldades que enfrentou mostram que obedecer a Deus pode ser desafiador, especialmente quando a direção não é clara. Essa não é apenas uma história antiga, é uma mensagem significativa que ainda fala conosco hoje. Então, se você quer descobrir como a influência de Rebeca continua viva e como seu exemplo pode transformar a sua caminhada de fé, fique com a gente até o final. Temos certeza de que você terá uma nova perspectiva sobre como Deus também pode estar agindo na sua vida. Se você gosta desse tipo de conteúdo, lembre-se de curtir o vídeo, se inscrever no canal para mais histórias inspiradoras e compartilhar com alguém que possa precisar dessa mensagem. Queremos ouvir sua opinião, então deixe um comentário aqui embaixo. Vamos crescer juntos e compartilhar a sabedoria que recebemos. Agora, vamos mergulhar na história de Rebeca, uma mulher que se tornou essencial no plano de Deus. Sua história está diretamente ligada à aliança que Deus fez com Abraão, uma promessa de inúmeros descendentes e do surgimento de um grande povo a partir de sua linhagem. Quando Abraão já estava idoso, ele passou a se preocupar profundamente em encontrar a mulher certa para seu filho Isaque. Ele entendia que o futuro da aliança dependia de Isaque se casar com alguém que compartilhasse sua fé e valores morais. Por isso, Abraão confiou ao seu servo mais leal, possivelmente Eliezer, de Damasco, a importante missão de encontrar a esposa certa, garantindo que Isaque não se casasse com uma mulher cananeia. Os cananeus adoravam falsos deuses e viviam de maneira contrária aos ensinamentos de Deus. Gênesis 24, 3-4 diz: Jura-me pelo Senhor, Deus dos céus e da terra, que não escolherás uma esposa para meu filho dentre as mulheres cananeias. Em vez disso, vá até a minha terra e busque uma esposa entre os meus parentes. As instruções específicas de Abraão mostram como era essencial permanecer fiel e obediente a Deus. Não se tratava apenas de um casamento qualquer. Era sobre escolher alguém que continuaria os planos divinos. A decisão de buscar uma mulher da própria família vinha da esperança de que ela compartilhasse da mesma fé, ao contrário dos cananeus, que adoravam ídolos. Ciente da importância dessa missão, o servo orou a Deus. Ele pediu um sinal claro para reconhecer a mulher escolhida por Deus para Isaque. Esse momento mostra a confiança do servo e seu profundo desejo de fazer o que era certo. Em Gênesis 24, 12-14, ele orou: Senhor, Deus do meu senhor Abraão, ajuda-me hoje a cumprir essa missão e mostra a tua bondade para com meu senhor. Estou aqui junto à fonte e as moças da cidade virão buscar água. Que aconteça o seguinte: quando eu pedir a uma delas, por favor, me dê um pouco de água, ela responda, beba, e também darei água para os seus camelos. Assim saberei que escolheste essa moça para teu servo Isaque. Esse será o sinal da tua bondade para com meu senhor. Esse pedido não foi aleatório. Ele foi pensado para revelar o coração da mulher. Ele mostraria se ela era gentil, generosa, trabalhadora e acolhedora.
qualidades fundamentais para a esposa do homem, por meio de quem viria uma grande nação. A oração do servo foi respondida quase imediatamente quando Rebeca chegou ao poço. Ela era filha de Betuel e neta de Naor. Sua resposta ao pedido do servo disse muito sobre quem ela era. Ela não hesitou, ofereceu-lhe água para beber e, além disso, se dispôs a dar água a todos os seus camelos. Isso não era algo simples. Um camelo cansado de viagem pode beber até 100 litros de água. Gênesis 24, 18 a 20 diz: "Beba, meu senhor", respondeu ela, abaixando o cântaro para lhe dar de beber. Depois que ele matou a sede, ela acrescentou: "Vou tirar água também para os seus camelos, até que todos bebam à vontade." Ela rapidamente esvaziou o cântaro no bebedouro e correu de volta ao poço para tirar mais água, fazendo isso até que todos os camelos estivessem satisfeitos. Suas atitudes mostraram claramente quem ela era. Rebeca não era apenas bonita por fora. Ela era trabalhadora, generosa e atenciosa. Essas qualidades a tornavam perfeita para Isaque e indicavam que ela poderia ter um papel importante no cumprimento da promessa de Deus. O servo, impressionado e grato, reconheceu de imediato a mão de Deus. Ele se ajoelhou em adoração, agradecendo por ter sido guiado diretamente até a mulher destinada a Isaque. Então o homem se curvou e louvou ao Senhor, dizendo: "Bendito seja o Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que não deixou de mostrar sua fidelidade e bondade. O Senhor me conduziu diretamente à casa dos parentes do meu senhor." Esse foi um momento decisivo. Confirmou o papel de Rebeca no plano divino e mostrou como é importante confiar em Deus nas grandes decisões da vida. O coração generoso de Rebeca e sua disposição em servir alguém desconhecido mostraram os valores com os quais ela foi criada, além de sua própria fé. Esses mesmos valores a prepararam para se tornar a esposa de Isaque e, mais tarde, a mãe de Jacó e Esaú. Seu encontro com o servo não foi coincidência, foi claramente guiado por Deus. Seu caráter e suas ações provaram que ela era a pessoa certa para continuar a aliança através de Isaque. A chegada de Rebeca à linhagem de Abraão nos lembra de que Deus age nos bastidores da vida das pessoas para cumprir seus planos maiores. Agora, vamos seguir adiante e ver o que acontece quando Rebeca aceita se tornar esposa de Isaque. Sua decisão de deixar para trás tudo o que lhe era familiar e embarcar rumo ao desconhecido para se casar com Isaque é um exemplo poderoso de coragem, fé e obediência à vontade de Deus. Nos tempos antigos, deixar a própria família e terra natal era uma decisão muito séria, especialmente para uma jovem mulher. Isso exigia bravura e uma confiança profunda de que Deus estava conduzindo-a para algo maior. Quando sua família perguntou se ela estava disposta a partir com o servo, sua resposta foi curta, mas cheia de força. Gênesis 24:58 diz: "Chamaram Rebeca e perguntaram: 'Você quer ir com este homem?' Ela respondeu: 'Sim, eu irei.'" Essas poucas palavras, "eu irei", revelam muito sobre quem ela era, mostram sua coragem em seguir rumo ao desconhecido, confiando na direção de Deus e no servo que falava em nome de seu futuro marido. A escolha de Rebeca reflete a mesma fé ousada que Abraão demonstrou quando deixou sua terra natal ao atender ao chamado de Deus. Esse tema de dar passos de fé aparece por toda a Bíblia, lembrando-nos de que confiar em Deus, muitas vezes, significa seguir adiante, mesmo sem ter todas as respostas. Rebeca não estava apenas indo para um novo lugar. Ela estava assumindo um papel espiritual designado por Deus. Ela se casaria com Isaque, o filho prometido a Abraão, e faria parte do cumprimento da aliança divina. As palavras de sua família, ao se despedirem dela, mostram a importância desse momento. Gênesis 24:60 diz: "Abençoaram Rebeca e disseram:
nossa irmã, que você se torne mãe de milhares e milhares, que sua descendência conquiste as cidades dos seus inimigos. Essas palavras ecoam as mesmas promessas que Deus havia feito a Abraão, confirmando que Rebeca seria central no desenvolvimento do plano de Deus para seu povo. A viagem até encontrar Isaque foi mais do que uma simples jornada. Foi um passo rumo ao cumprimento das promessas de Deus. Quando eles finalmente se encontraram, a Escritura descreve a cena de forma simples, mas cheia de significado. Isaque estava no campo, meditando em silêncio, quando viu o grupo se aproximar. Ao mesmo tempo, Rebeca levantou os olhos e viu um homem vindo ao encontro deles. Ela desceu do camelo e perguntou ao servo: "Quem é aquele homem que vem ao nosso encontro no campo?" O servo respondeu: "É o meu senhor." Então Rebeca cobriu o rosto com o véu. O servo contou a Isaque tudo o que havia acontecido. Em seguida, Isaque levou Rebeca para a tenda de sua mãe, Sara, e eles se casaram. Gênesis 24, 64 a 67, nos diz que ele a tomou como esposa, a amou e ela lhe trouxe consolo após a morte de sua mãe. Esse momento marca o início do relacionamento entre eles. Levar Rebeca à tenda de Sara era simbólico. Significava que Rebeca estava assumindo o papel de Sara como a mulher principal da família, um papel de honra, influência e propósito espiritual. Também mostra a profundidade emocional do vínculo entre eles. O amor de Isaque por Rebeca e a paz que ela trouxe à sua vida revelam o impacto pessoal desse casamento. Não era apenas o cumprimento de uma promessa divina, trouxe também cura para o coração de Isaque. A posição de Rebeca como esposa de Isaque a colocou na linhagem de mulheres fortes e cheias de fé. Ao entrar na tenda de Sara, ela foi reconhecida como a nova matriarca da família, a mulher que daria continuidade ao legado e guiaria a próxima geração. Esse gesto deixou claro que Rebeca agora era uma figura central na história do povo de Deus. A conexão profunda entre Isaque e Rebeca fica ainda mais evidente nas provações que enfrentaram juntos. Em uma época em que muitos casamentos eram arranjados por motivos políticos ou familiares e não por afeto, a Bíblia faz questão de destacar o amor de Isaque por Rebeca. O vínculo emocional e o respeito mútuo entre eles foram a base sólida sobre a qual o casamento se firmou, ajudando a levar adiante a promessa feita a Abraão. O Novo Testamento também ensina sobre a importância do casamento como algo sagrado. Em sua carta aos Efésios, Paulo descreve o casamento como mais do que uma união. Ele reflete um amor profundo e uma verdade espiritual. Efésios 5, 31 a 33 diz: "Por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão um só." Este é um grande mistério, mas falo de Cristo e da Igreja. Mesmo assim, cada um de vocês ame a sua esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o seu marido. O casamento de Isaque e Rebeca reflete esse tipo de amor e unidade, servindo como um exemplo atemporal. O relacionamento deles foi baseado no amor, na confiança e na fé em Deus, e se tornou fonte de força, consolo e bênçãos. Mas a história de Rebeca não termina aí. Ela também enfrentou uma luta pessoal e dolorosa, a infertilidade. Sua dificuldade para ter filhos faz parte de um tema comum nas Escrituras, em que mulheres escolhidas por Deus passam por longas esperas. Esses períodos de espera colocam a fé à prova, mas também preparam o caminho para que o poder de Deus seja revelado. No caso de Rebeca, ficar 20 anos sem filhos deve ter sido um tempo de muita dor, dúvida e profundo desejo, tanto para ela quanto para Isaque. Naquela cultura, ter filhos não era apenas um desejo pessoal, mas também uma expectativa social, e não conseguir engravidar muitas vezes trazia vergonha. Ainda assim, Isaque não perdeu a esperança. Em vez de se frustrar, ele buscou a Deus com uma oração sincera, pedindo ajuda por sua esposa.
Esse ato não era apenas um pedido por um filho, era uma demonstração de amor e de fé na promessa de Deus. Gênesis 25 nos diz: Isaque orou ao Senhor por sua esposa, pois ela não podia ter filhos. O Senhor respondeu à sua oração e Rebeca ficou grávida. Esse momento mostra a confiança total de Isaque nas promessas feitas a seu pai, Abraão, de que por meio de sua linhagem viria um grande povo. Isaque acreditava que somente Deus tinha o poder de cumprir esse plano, e sua oração era uma declaração de dependência da fidelidade divina. O tema da infertilidade e do tempo certo de Deus se repete ao longo da Bíblia. Sara, mãe de Isaque, também enfrentou anos sem filhos. O mesmo aconteceu com Ana, que mais tarde se tornaria mãe de Samuel. Em cada situação, Deus interveio no momento certo para cumprir suas promessas, mostrando que é Ele quem dá a vida. O Salmo 113, versículo 9 diz: Ele dá um lar à mulher estéril e a faz feliz, mãe de filhos. Esse versículo expressa de forma bela a esperança e a alegria que surgem quando Deus responde após longos períodos de espera. Louvado seja Deus! Esse versículo dos Salmos mostra como Deus pode transformar a dor em alegria, uma verdade que Rebeca logo viveria em sua própria experiência. Quando Deus respondeu à oração de Isaque, não foi com apenas um filho, mas com gêmeos, uma bênção dupla que marcaria profundamente o futuro do seu povo. No entanto, a gravidez de Rebeca trouxe seus próprios desafios. A Bíblia nos diz que algo estranho acontecia dentro de seu ventre. Ela sentia muito desconforto e não entendia o motivo. Em meio à confusão e preocupação, Rebeca fez o que uma pessoa de fé faz: buscou a Deus em oração. Gênesis 25, 22 diz: Os bebês lutavam dentro dela, e ela perguntou: Por que isso está acontecendo comigo? Então foi consultar o Senhor. Ao recorrer diretamente a Deus nesse momento difícil, Rebeca demonstra sua profunda confiança na sabedoria divina. Deus responde com uma mensagem poderosa, revelando o futuro dos filhos que ela carrega. Gênesis 25, 23 diz: O Senhor lhe disse: 2 nações estão em seu ventre, 2 povos, que desde o nascimento se separarão. Um será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Essa mensagem é extremamente importante. Ela revela o papel que seus filhos, Esaú e Jacó, desempenhariam na história. As palavras de Deus também contrariavam a tradição cultural da época, na qual o filho mais velho herdava tudo e liderava a família. Mas Deus deixa claro que seus planos não seguem as expectativas humanas. A ideia de que o mais velho servirá ao mais novo mostra que a vontade de Deus não é limitada pelo que os homens consideram normal. Seus planos podem quebrar tradições para cumprir um propósito maior. A gravidez de Rebeca, marcada por conflito interno, reflete um tema comum na Bíblia. O caminho até as promessas de Deus frequentemente passa por lutas. Assim como os 2 bebês lutavam dentro dela, seus descendentes também enfrentariam tensões, entre si e com outras nações. Mas mesmo no meio dos conflitos, o plano de Deus continua se desenrolando. A luta no ventre de Rebeca também reflete uma realidade espiritual mais profunda. Pode ser vista como um símbolo das batalhas internas que muitas vezes acompanham a caminhada com Deus. No Novo Testamento, Paulo fala sobre esse tipo de conflito, a tensão entre o que a carne deseja e o que o Espírito nos guia a fazer. Gálatas 5,17 diz: A carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito deseja o que é contrário à carne. Eles estão em conflito, e por isso vocês não fazem o que gostariam. Embora Paulo esteja falando sobre o conflito interior nos crentes, isso se conecta à experiência de Rebeca. A luta física que ela sentia aponta para os desafios emocionais e espirituais que moldariam o futuro de seus filhos. Vamos agora observar de perto o nascimento de Esaú e Jacó.
Esse evento marca um ponto decisivo na história de Rebeca e tem papel vital na mensagem geral da Bíblia. Embora os gêmeos tenham nascido com poucos instantes de diferença, seus caminhos seriam muito distintos, cada um representando características que moldariam o futuro de Israel. A Escritura nos dá uma imagem vívida dos meninos desde o nascimento, destacando como eram diferentes. Esaú nasceu primeiro, vermelho e coberto de pelos, o que deu origem ao seu nome, Esaú, que significa peludo. Sua aparência incomum refletia o tipo de pessoa que ele se tornaria. Esaú cresceu como um homem rude, caçador habilidoso e acostumado à vida ao ar livre. Gênesis 25:25 diz: "O primeiro a nascer era ruivo e todo coberto de pelos, como um manto, e lhe deram o nome de Esaú." Jacó veio logo depois, segurando o calcanhar do irmão, um gesto simbólico que já indicava a tensão futura entre eles. Seu nome, Jacó, vem de uma palavra hebraica ligada ao calcanhar e também sugere alguém que ultrapassa ou substitui outro. Jacó é descrito como calmo e preferia ficar perto das tendas, apontando para um estilo de vida mais quieto e reflexivo. Gênesis 25:26 diz: "Depois nasceu o irmão, com a mão agarrada ao calcanhar de Esaú, e deram-lhe o nome de Jacó." Isaque tinha 60 anos quando eles nasceram. O contraste entre os dois ia muito além da aparência ou da personalidade. Também era evidente na maneira como os pais se relacionavam com eles. Isaque se sentia mais próximo de Esaú. Apreciava suas habilidades de caçador e gostava da carne de caça que ele trazia. O estilo de vida de Esaú, cheio de ação e força física, agradava a Isaque. Gênesis 25:27-28 diz: "Os meninos cresceram. Esaú tornou-se caçador habilidoso e gostava dos campos, enquanto Jacó preferia ficar nas tendas. Isaque amava Esaú, porque gostava da carne de caça que ele trazia, mas Rebeca amava Jacó." O vínculo de Rebeca com Jacó é frequentemente visto como reflexo da promessa que Deus havia feito anteriormente, de que o mais velho serviria ao mais novo. As diferentes preferências dos pais acabaram gerando grande tensão na família, levando a manipulações, mentiras e conflitos. Mesmo assim, o plano de Deus continuava avançando, desafiando o que as pessoas esperavam. A relação entre Esaú e Jacó torna-se mais um exemplo das rivalidades entre irmãos que vemos nas Escrituras, como Caim e Abel, ou José e seus irmãos. Em todas essas histórias, apesar dos ciúmes e dos conflitos, a vontade de Deus prevalece. A rivalidade entre Esaú e Jacó também representa algo mais profundo, uma verdade espiritual. O conflito entre eles simboliza a luta entre os desejos humanos e os propósitos de Deus. Esaú, que frequentemente age por impulso e segue seus desejos físicos, contrasta fortemente com Jacó, que é mais estratégico, mas também manipulador. Essa diferença fica evidente num momento crucial, quando Esaú troca seu direito de primogenitura por um prato de comida. Essa escolha mostra que ele dava pouco valor às questões espirituais, preferindo o conforto imediato em vez da bênção futura. Hebreus 12:16 alerta: "Cuidem para que ninguém seja imoral ou indiferente como Esaú, que por uma única refeição vendeu seus direitos de primogênito." A decisão de Esaú de abrir mão do seu direito de primogênito marca uma virada na história. Ela revela o significado mais profundo das ações dos irmãos. Enquanto Esaú despreza a importância do seu papel, Jacó está disposto a tomá-lo, mesmo que isso envolva engano. Esse momento prepara o cenário para um futuro conflito envolvendo a bênção de Isaque, que dividirá ainda mais os irmãos. A parcialidade demonstrada por Isaque e Rebeca acrescenta outra camada à história. A Escritura mostra repetidamente que o favoritismo dentro das famílias leva à dor e à separação. Jacó, favorecido por Rebeca, mais tarde enfrentaria problemas semelhantes em sua própria casa.
especialmente na forma como tratava seus filhos José e Benjamim. Tiago 2,9 diz: se vocês agem com favoritismo, cometem pecado e são condenados pela lei como transgressores. A história de Esaú e Jacó e a forma como seus pais os trataram não é apenas um relato histórico. Ela traz verdades espirituais importantes. Ela mostra como as escolhas pessoais, os planos divinos e os efeitos do pecado se entrelaçam de maneira poderosa. O amor profundo de Rebeca por Jacó pode ter refletido a intenção de Deus, mas também levou a atitudes que causaram dor e separação. Prova de que mesmo com boas intenções, nossas decisões podem ter consequências duradouras. À medida que Isaac envelhecia e começava a perder a visão, percebeu que havia chegado a hora de transmitir a bênção da família ao seu filho mais velho, Esaú. Naquela época, uma bênção como essa significava muito mais do que palavras gentis. Era um momento sagrado que transferia a liderança da família, a herança e o favor de Deus para a próxima geração. Mas o plano de Isaac de dar essa bênção a Esaú ia contra o que Deus já havia revelado, que o filho mais novo se elevaria acima do mais velho. Isso preparou o cenário para uma atitude ousada e arriscada por parte de Rebeca. Gênesis 27, 1-4 descreve a cena. Quando Isaac já estava velho e quase cego, chamou Esaú, seu filho mais velho. "Meu filho", disse ele. "Aqui estou", respondeu Esaú. Isaac continuou: "Estou velho e não sei quanto tempo mais viverei. Pegue suas armas, seu arco e flechas, vá caçar uma caça e prepare aquela comida saborosa que eu gosto. Depois traga para mim, para que eu coma e o abençoe antes de morrer." O plano de Isaac estava enraizado em seu amor por Esaú e no apreço pela carne que ele trazia. Mas Rebeca, que escuta o plano, se lembra do que Deus lhe disse durante a gravidez, que o mais velho serviria ao mais novo. Determinada a ver essa promessa se cumprir, Rebeca decide agir, mesmo que isso envolva enganar seu marido. Gênesis 27, 5-10 explica. Rebeca estava ouvindo enquanto Isaac falava com Esaú. Quando Esaú saiu para caçar, Rebeca disse a Jacó: "Ouvi seu pai dizer a Esaú para trazer uma caça e preparar uma refeição para que ele o abençoe antes de morrer. Agora ouça com atenção, meu filho, e faça exatamente o que vou dizer. Vá até o rebanho e traga 2 dos melhores cabritos. Eu vou preparar a comida favorita do seu pai, do jeito que ele gosta. Depois, você levará a comida para ele, para que ele coma e lhe dê a bênção antes de morrer." As ações de Rebeca, embora moralmente questionáveis, vêm de sua profunda fé na promessa de Deus. Ela está convencida de que Jacó é quem deve receber a bênção, e seu plano ousado mostra o quanto está comprometida com o cumprimento da vontade divina, mesmo que isso signifique intervir pessoalmente. Sua determinação se assemelha à de outros personagens bíblicos corajosos que tomaram atitudes baseadas em sua fé, como Raabe, no livro de Josué, ou as parteiras hebreias em Êxodo, que desobedeceram ao faraó para proteger vidas inocentes. A estratégia de Rebeca envolve planejamento cuidadoso e engano. Ela prepara a refeição que Isaac pediu, veste Jacó com as roupas de Esaú e cobre seus braços e pescoço com peles de cabrito para que parecesse seu irmão peludo. Seguindo as instruções da mãe, Jacó leva a comida a Isaac e finge ser Esaú. Gênesis 27, 18-19 diz: "Ele foi até seu pai e disse: 'Meu pai?' 'Sim, meu filho', respondeu Isaac. 'Quem é você?' Jacó disse: 'Sou Esaú, seu primogênito. Fiz o que o Senhor pediu. Sente-se e coma da minha caça para que possa me abençoar.' Embora Isaac desconfie no início, acaba sendo convencido pelo cheiro das roupas de Esaú e pelo toque das peles. Pensando que é Esaú, ele segue adiante com a bênção. Gênesis 27, 27-29 diz: "Jacó aproximou-se e beijou o pai.
Quando Isaque sentiu o cheiro das roupas, o abençoou, dizendo: "Ah, o cheiro do meu filho é como o cheiro de um campo que o Senhor abençoou. Que Deus lhe conceda o orvalho do céu e a riqueza da terra, fartura de trigo e vinho. Que povos o sirvam e nações se curvem diante de você. Seja senhor sobre seus irmãos e que os filhos de sua mãe se curvem a você. Maldito seja quem o amaldiçoar e bendito quem o abençoar." Essa bênção tem grande alcance. Ela concede a Jacó a liderança da família, promete fartura e lhe dá poder sobre seus irmãos. Mas o engano não vem sem consequências. Quando Esaú retorna e descobre o que aconteceu, fica tomado por profunda dor e raiva. Gênesis 27:34 diz: Quando Esaú ouviu as palavras de seu pai, deu um forte grito amargo e disse: "Abençoe-me também, meu pai, por favor." A dor de Esaú é real. Ele não está apenas desapontado por perder bênçãos materiais. Ele se sente devastado pela perda de status e do favor que vinha com o direito de primogenitura. Isaque, chocado com o que aconteceu, percebe que foi enganado. Mas mesmo abalado, confirma que a bênção dada a Jacó permaneceria, reconhecendo seu peso espiritual. Gênesis 27:37 nos diz: Isaque respondeu a Esaú: "Fiz dele seu senhor e dei a ele todos os seus parentes como servos. Dei-lhe trigo e vinho. O que mais posso oferecer a você, meu filho?" As consequências desse momento são devastadoras. Tomado pela fúria, Esaú faz um juramento de matar Jacó depois da morte de Isaque. Por isso, Jacó é forçado a fugir para salvar a própria vida, indo para Harã, onde morava Labão, irmão de Rebeca. Essa partida repentina não apenas o afasta de casa e da família, mas também da terra prometida, onde a aliança de Deus deveria se cumprir. Gênesis 27:41-43 diz: Esaú guardou rancor de Jacó por causa da bênção. Pensou: quando acabar o luto pela morte do meu pai, vou matar Jacó. Quando Rebeca soube disso, avisou Jacó: seu irmão está planejando se vingar, matando você. Então ouça o que digo: fuja para Harã, para a casa do meu irmão Labão. As ações de Rebeca, embora motivadas pelo desejo de ver a promessa de Deus realizada, acabaram trazendo dor. Ela manda embora seu filho amado, sabendo que talvez nunca mais o veja. As consequências do seu plano causam uma divisão duradoura na família. Essa parte da história mostra como o controle divino e as escolhas humanas muitas vezes se cruzam de maneiras difíceis de entender. O compromisso de Rebeca com a palavra de Deus revela sua fé, mas também expõe os dilemas morais que surgem quando as pessoas tentam ajudar o plano de Deus por conta própria. Mesmo que a vontade de Deus se cumpra no fim, o custo é alto. Anos de separação familiar e sofrimento. A história nos lembra que os propósitos de Deus sempre se realizam, mesmo quando o caminho até lá está cheio de erros humanos e dilemas morais. Apesar das mentiras e manipulações de Jacó, ele ainda é o escolhido para levar adiante a aliança, a mesma promessa que daria origem às 12 tribos de Israel. Paulo reflete sobre esse mistério no livro de Romanos, explicando que a escolha de Deus não se baseia no comportamento humano, mas em sua soberana vontade. Ele escreve: antes que os gêmeos nascessem ou tivessem feito qualquer bem ou mal, o propósito de Deus em escolher um sobre o outro permaneceu firme. Não por obras, mas por aquele que chama. Foi dito a ela: o mais velho servirá ao mais novo. Como está escrito: amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Essa passagem lança luz sobre uma verdade mais profunda por trás das escolhas de Deus. Escolhas que talvez não compreendamos totalmente, mas que sempre fazem parte de um plano maior. A participação de Rebeca nessa história, embora polêmica, é central para o modo como esse plano se desenvolve.
Sua vida é um exemplo poderoso de como a fé, a ousadia e a lealdade de uma pessoa à promessa de Deus podem influenciar o curso da história. Diferente de muitas mulheres de sua época, Rebeca não foi silenciosa nem passiva em sua própria história. Ela teve um papel ativo no cumprimento do plano divino, tomando decisões corajosas que, mesmo controversas, foram essenciais para que as promessas de Deus se tornassem realidade. Desde o momento em que foi escolhida para se casar com Isaque, Rebeca foi colocada em um caminho que moldaria o futuro de toda uma nação. Sua vida foi marcada por momentos decisivos e, por meio de suas atitudes, a aliança de Deus avançou. Um dos momentos mais importantes foi quando ela ajudou a garantir a bênção para Jacó. Isso confirmou a mensagem que ela havia recebido durante a gravidez, de que o filho mais velho serviria ao mais novo. O legado de Rebeca vive através de Jacó, seu filho, que mais tarde seria chamado Israel e se tornaria o pai das 12 tribos. Foi por meio de sua linhagem que as promessas feitas a Abraão foram levadas adiante, culminando no nascimento da nação de Israel. Eventualmente, essa mesma linhagem traria ao mundo a chegada de Jesus Cristo, cumprindo a maior promessa de Deus, a redenção de toda a humanidade. Ainda assim, a vida de Rebeca foi cheia de desafios e emoções complexas. A tensão entre Esaú e Jacó, da qual ela participou, causou uma profunda divisão. Essa separação forçou Jacó a fugir, deixando-o afastado de sua família por muitos anos. Mas mesmo nisso, o plano de Deus continuava se cumprindo. O tempo que Jacó passou com Labão foi essencial para moldar quem ele se tornaria, um homem pronto para assumir o papel de patriarca e dar continuidade à história do povo de Deus. Para resumir, a jornada de Rebeca, do encontro com um servo junto a um poço até se tornar a matriarca de Israel, é uma história poderosa sobre fé, coragem e propósito. Sua vida não foi perfeita e ela enfrentou situações difíceis, mas em tudo isso, Deus agiu nela e através dela. Sua história nos lembra que, quando confiamos em Deus, até caminhos imperfeitos podem levar a resultados divinos. Obrigado por assistir ao vídeo de hoje, onde exploramos a vida de Rebeca. Se essa mensagem falou com você, não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com amigos e familiares e se inscrever no canal para mais histórias e ensinamentos inspiradores da Bíblia. Até a próxima, que Deus te abençoe e que você continue crescendo em sabedoria por meio da palavra.